Olá galera, a gente vai estar vendo hoje na aula de Blender um pouquinho sobre materiais, né? A gente viu uma aula sobre primitivas, conceito 3D, iluminação. Então a gente vai ver hoje aqui, nessa segunda aula do nosso curso, sobre materiais, um pouquinho mais de NURBS e também vamos estar vendo aí outras questões com relação ao Blender como modificadores, quem são e o que fazem, ok? Então com o Blender aberto a gente vai ter essa janela aqui, é só clicar ou dar ESC aqui em qualquer local e a gente vai estar aqui com o cubo, né? Então com o cubo para cair no modo editável você sabe, teclou Tab, cai no modo editável, teclou Tab novamente, volta para o módulo de objeto, né? Seria equivalente a vir por aqui e ó, clicar em Edit. Tudo bem? Ok? Perfeito. Feito isso, ó, clicando aqui ó, na barra aqui, embaixo, onde eu acabei de clicar aqui no rodapé, a gente tem um camarada aqui chamado Texture. O que significa essa área aqui? Texture. Opa, mensagenzinha, né, de conflito de configuração da minha placa 3D com o software, mas já foi resolvido. Aqui significa que eu posso texturizar, né? Eu posso aplicar o que? Materiais. E o que vem a ser materiais? Ó, em primeiro lugar, clica aqui em Texture, por gentileza, ó, onde eu acabei de fazê-lo. Materiais, galera, é um composto, é um elemento que ele é a integração de diversos itens. Então é um elemento composto de diversos itens. Que itens seriam esses? A textura é apenas um deles, tá ok? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. Textura é apenas um desses itens. Então, por exemplo, eu estou aqui em materiais, né, material, né? Aqui está como texturizado, vou voltar aqui como sólido, né? Botar aqui com item como sólido. Ó, dá só uma olhadinha, galera. Ok, aqui eu fiz uma modificaçãozinha. Deixa eu colocar na vertical mesmo, perfeito, tá ok? Clicando aqui nessa aba, vocês vão ter o item Material. Material é um composto, um elemento composto de seguintes itens: textura, iluminação, efeitos e o principal, mapeamento. Tá? Então, essa esfera aqui representa, pode ser esfera, pode ser o ícone do macaquinho, enfim, ou qualquer uma dessas opções representa o material que você está compondo. A gente vai criar aqui um material do zero, né? Então, primeira coisa fazemos aqui, ó, tem um sinalzinho de mais, ó, adicionar novo material ao slot ou duplicar o que está selecionado. Eu vou dizer que eu quero adicionar um novo material, ó, adicionei um novo material, vou vir aqui em novo, né? Digo o tipo de material. Isso vai ser dado para objeto, vou clicar aqui em novo, vou deixar como dado. Clicou em novo, olha só o que eu tenho. Primeira coisa é o canal diffuse, né? Então o que acontece? O que é o canal diffuse? Diffuse é de difusão, que vai difundir, é o canal predominante, seja cor, com base na cor, na textura, em algum item, ou textura ou cor. Um desses dois itens vai fazer com que seja o canal responsável pelo caso, pela predominância, pela característica máxima, né, do material. Clicou aqui duas vezes, você vai ter essa paleta de cor. É só passar o mouse. Se você souber a cor exatamente, você pode digitar com base nos códigos RGB. Lembrando que o RGB é uma variação de 0 a 255, onde 0 é a ausência completa de luz, ou seja, é negro, e 255 é a presença completa de luz, ou seja, é branco. Olha só a prova que eu vou dar para vocês. Vou jogar aqui, ó, 255, vocês têm o que? Branco. Vocês viram que acabou de ficar branco. Clico aqui novamente, vou jogar 0. Claro que a combinação, para o computador, a combinação desses três canais, ele consegue fazer qualquer outra cor que você possa imaginar. Isso tanto a nível 3D quanto games. Vocês viram agora? Por exemplo, se eu jogar 255, ó, se eu jogar a presença completa de vermelho puro, com a presença completa de verde, porque RGB é de Red, Green and Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Eu tenho o amarelo, então aqui é um jogo de combinações, né? Consigo controlar a intensidade, ou seja, a saturação aqui pela essa barra ao lado. Só clicar e arrastar, tá ok? Ó, cliquei, arrastei, eu consigo controlar aqui tranquilamente. Se eu não quiser jogar códigos em RGB, eu posso jogar em HSV.
ok? High Resolution Versus, ou em hexadecimal, que é os códigos que são utilizados para paleta de cores de internet. Tudo bem? Então, perfeito. Ó, vou escolher aqui uma coloração. Escolhi, é só clicar fora e já aplica na hora. A intensidade da mesma, olha só que legal, ó. Eu posso diminuir, isso aqui é o que se chama de saturação. Saturação é o quanto uma cor ela é multiplicada por ela mesma. Com isso você pode ter essa cor numa intensidade mais clara ou mais escura. Eu só estou clicando e arrastando, tudo bem? Eu tenho aqui alguns efeitos que eu posso estar aplicando sem perder a característica da cor que eu utilizei. Olha só que interessante. Então, sem perder a característica, tem alguns efeitos aqui que eu posso estar aplicando. Vou deixar como Lambert, que era o que estava mesmo. O Lambert ele permite que se mantenha essa iluminação aqui, essa sombra interna, né, no objeto. Se eu quiser visualizar em qualquer outro formato, eu tenho aqui o cubo, o macaquinho, né? Tem o cubo, o macaquinho. Tem esse formato aqui como se fosse folhagem. A esfera, só que levando em consideração um fundo, background. A esfera assim em um fundo, ou seja, transparente. E no caso aqui, um efeito de o que? Chapado, né? É a mesma coloração que está na esfera, só que chapado. Tem o cubo também com fundo transparente. E tá aí, posso visualizar em wireframe, em volume, né, com esse efeito aqui, ou em halo, ou seja, somente a visualização com relação aos versos, arestas no caso, tá ok? Especular, o que vem a ser com especular? Deixa eu colocar aqui em esfera que aí fica mais fácil entender. Galera, é o seguinte, especularidade é o ponto máximo de intensidade de brilho num objeto. Então imagina da seguinte forma, quando você pega um copo, ou um copo, um óculos, qualquer coisa aí que, enfim, reflita iluminação, ele sempre tem um ponto de especularidade, né? Por exemplo, aquelas bolinhas de vidro, né? Que são quebráveis de Natal, é o melhor exemplo que eu poderia dar. Porque o que acontece? A luz, ela colide com o objeto tem um ponto máximo de absorção dessa luz, que é o que a gente chama de especularidade, que é a luz especular, e em seguida essa luz é distribuída, né, de forma gradativa, radial, e que vai perdendo força no objeto, que vocês estão vendo aqui. Aqui, por exemplo, é o ponto mais forte de luz, que é o ponto especular. Vocês podem ver que a luz é distribuída, gradativamente ela vai perdendo força, até que chega uma hora que temos a sombra interna. Por quê? Porque aqui morreu, no caso, começou aí a morte da luz. Então, isso é o conceito de luz especular. Eu posso mudar também essa luz especular, que nem eu fiz agora, só cliquei, ó, vou jogar aqui meio azulado, olha só, mudei. Então está mudado, eu tenho essa capacidade de estar mudando aí a coloração, e tem alguns efeitos que eu posso estar aplicando aqui também. O Blim, o Fog. Blim é efeito de metalicidade, Fog é esfumaçado. Tem o Cork Tor, que é parecido com o Fog, que é esfumaçado, e tem esse que é mais intenso, que é o Wartzel. O Wartzel é um efeito de especularidade intensa e bem localizada num ponto só, sem distribuição suavizada. Já o Fog não, o Fog vocês estão vendo que já é uma coisa mais já mais tranquila, já mais suavizada. Eu posso da mesma forma, ó, passei o mouse aqui, vou para a direita, vou para a esquerda, eu posso fazer com que a intensidade de especularidade seja fraca, ao ponto de quase até às vezes ser imperceptível, e passando o botão esquerdo do mouse e arrastando, eu posso deixar que essa especularidade seja extremamente forte. E se eu clico em Ramp, eu faço com que, além de ser forte, a intensidade seja maior no centro dessa luz, deixando ela extremamente forte. Tudo bem? Ó, vou jogar aqui embaixo, por exemplo, 150, eu posso conseguir aí diminuindo ou aumentando. Ó, passei aqui, ó, posso ir diminuindo. E aí, o que acontece? Se eu vou diminuindo muito o valor, a luz especular vai aumentando a intensidade com relação, olha, eu deixei 1. Pode ver que a luz especular se tornou tão forte, praticamente abrangeu todo o objeto. Aí eu fui aumentando, ó, fui diminuindo a força, quer dizer, quanto maior o valor, menor a força da luz especular. Quanto maior o valor, menor a força da luz especular, e quanto menor o valor, maior é a força da luz especular. Olha só que legal. Tudo bem? Posso trabalhar também com
Olha só que interessante, com canais gradiente, ó, vou clicar aqui em Add. Olha só que interessante, vou jogar aqui um azul, quer dizer, é branco, azul e transparente. Então eu posso trabalhar aqui com canais de cores. Muito interessante essa parte aqui, ó. Por exemplo, na parte que está em preto, eu vou jogar aqui um código. Vou jogar aqui 255, por exemplo, né? E posso também estar trabalhando, ó. Na verdade está 0255, né? Digitei, ó. Pronto, olha que legal. Consigo estar fazendo uma variação, quer dizer, até a parte especular eu consigo criar vários canais de cores com relação à luz especular. Isso me ajuda e muito. Aqui eu controlo os canais, ó. Olha só que legal. Eu estou com 3 canais, 1, 2 e 3. A partir de 0, 0 conta, 0 é número dentro da lógica. O primeiro número dentro da matemática, na realidade não é 1, é 0. Ó, 0, 1 e 2. Eu tenho 3 elementos. Eu posso deletar, ó, vou deletar, digamos aqui, vai. Vou deletar o segundo elemento, que é essa coloração azul. Clica aqui em delete, pronto, está deletado. Eu só tenho agora transparente, vermelho e branco. Ok, posso adicionar, para vir adicionar é só clicar aqui, ó. Posso dar um flip, flip ele muda, no caso, a sequência de cores, que nem vocês acabaram de ver. Posso fazer uma variação com relação à posição de cada canal. Olha só, cliquei, estou arrastando, olha só que legal. A posição e aí a influência de cada uma dessas luzes especulares eu posso controlar. Posso dizer se vai ser constante, olha só. Bisplane, que ela mantém essa força especular azulada e o vermelho ao redor. No caso, o segundo canal de cores, né? Cardinal, também é parecido, e Eraser, que na verdade é o inverso. Então ela mantém, na verdade ela mantém aquela luzinha bem pequena, né, azul, mas a predominância é da segunda cor, que é vermelha. Tudo bem? Para adicionar mais um canal de cor, é só clicar aqui em Add. Clicou em Add, escolhe a cor, escolhe a intensidade. Ó, vou escolher essa coisa aqui amarelada, olha só. Só que eu tenho, ó, eu tenho 0, 1, 2. Tenho 3 canais, ó, vermelho, amarelo e branco. Vamos brincar aqui um pouquinho com o vermelho, vamos? O vermelho quase não se vê. Agora que eu coloquei como base plane, vocês podem ver que dá para poder já ter uma distinção com relação ao vermelho. Fiz um flip, que nem eu tinha comentado com vocês. E vindo aqui descendo para baixo, olha só, a gente tem mais algumas questões. Shader, Energy. Eu tenho alguns efeitos que eu posso estar aplicando. Ó. Result ele coloca aí, ele distribui aí toda a especularidade, a força da luz especular que vocês estão vendo com base nos canais que eu já tinha criado, que é o amarelo, branco e vermelho. Ok, o shader é o tradicional, eu chamo de shader, eu chamo de shader, mas a questão é que é com relação ao mapeamento e a sua distribuição pelo modelo 3D. O normal é o que a gente já estava trabalhando mesmo, e o energy ele dá mais ganho com relação à luz especular, que nem vocês acabaram de ver. Em blend são alguns efeitos, para quem esses são praticamente os mesmos efeitos que você usa em muito editor de imagem, né? Então, por exemplo, o GIMP, o Photoshop, o Photopaint, entre outros editores de imagem, todo mundo tem essas opções aqui com base nos layers. Então você pode vir aqui, ó, jogar na saturação, Valerie, Soft Light. Então você pode fazer uma brincadeira aí com relação aos fatores aqui imprescindíveis. E aí você coloca a faturação. Shade. Ó, vou colocar aqui, por exemplo, ó, eu posso aumentar a luz. Isso aqui, shade, significa o seguinte, galera. Isso aqui é a luz própria. Vou dar um exemplo de objetos que tem, na realidade, de elementos que tem luz própria. Por exemplo, o Sol é um astro que fica no nosso espaço sideral e tem luz própria. A Lua não. A Lua recebe, na verdade, ela reflete à noite a luz que ela recebe do Sol. Então, estou dando um exemplo aqui de como eu posso aumentar o brilho e a intensidade do meu objeto. Porque que ocorre? Muitos elementos, muitos objetos absorvem a luz, distribuem essa radiação de luz pelo elemento e refletem de volta essa radiação de luz. Isso acontece bastante.
dependendo do cristal, do vidro, espelho. Então eu consigo ter essa refração, né? Ou seja, está refletindo de volta o reflexo da luz. Então eu consigo ter isso aqui. Aqui eu posso deixar chapado em shaders, ó, chapado, se eu quiser. A influência ambiente também eu posso, ó, clicou, arrastou. Influência com relação ao ambiente no elemento. Translucidez. A translucidez eu consigo estar aí aplicando uma iluminação maior com relação ao meu objeto se eu o quiser. Cubic Interpolation, olha só que interessante. Ele dá um ganho, ele deixa a interpolação com relação às cores. E aí todos esses itens aqui que a gente está vendo, eu posso recolher. Eu tenho uns itenzinhos aqui, ó, diffuse, especular, shading. E aqui tem o que a gente não explorou, que é transparência, espelhamento, vamos explorar depois, entre outros, né? Mas esses aqui por hora são os principais, ó. O preview, né? Aí você pode aqui, ó, olha que legal, Vertex Color Paint, Object Color, Face Texture. Aí vem a pergunta, tá lindo, e como é que eu faço para estar aplicando isso no meu objeto? Tá, eu vi como é que é, agora a pergunta é, como é que eu faço para estar aplicando isso no meu objeto? Olha galera, antes de a gente continuar, deixa eu falar também sobre sombra, né? Então vem aqui, ó, tem aqui Options, que são esses efeitos que a gente está vendo, ó, efeito de céu, Sky, Full Overlap, Invert Depth, ou seja, inversão, e aí olha só, fica invisível porque você está invertendo. Mas ó, eu posso dizer se esse objeto vai receber sombra de outros objetos ou sombra do ambiente, ou de qualquer outro elemento que venha refletir sombra sobre ele. Vai refletir, eu habilito aqui ou não. Se vai receber transparência ou não, se vai ser apenas sombra, e ó, só ficou só sombra, que é o Cast Only. Tá? Autos by Auto Buff, sombras tem a ver, ó, por exemplo, ó, desabilitei a sombra, eu posso desligar só sombra se eu quiser do objeto, caso ele esteja, no caso ele não está refletindo nada porque ele não está sobre nenhum plano. Esse grid é um objeto invisível, é só um objeto de base para a sua visualização, tá ok? Posso deixar aqui, ó, somente a parte de sombra com relação à área externa. E tem algumas propriedades que podemos personalizar a partir de Edge, né? Então tem algumas coisas que a gente pode personalizar, mas eu vou deixar isso para depois. Tá ok, ó? Faz o seguinte, ó, teclou aqui Tab, né? Ou vem aqui no modo de edição, Edit Mode, e aí é só clicar aqui em Assign. Clicou em Assign, ele já associou o material ao teu objeto. Eu vou teclar Tab de novo, tá aí, ó. Associado exatamente como a gente tinha comentado, ó. Teclei P, ele mostra para mim como é que ficou com o material que eu escolhi. Vocês podem ver que tem especularidade, eu vou dar um ESC, ó, tem especularidade, ó, a cor predominante é o azul, tem um pouco de especularidade que é o amarelo e o vermelho, tá dentro do normal. Vou mudar a cor, por exemplo, aqui, ó, vou jogar aqui verde, ó, joguei verde, ó. Aí eu vou teclar Tab aqui de novo, clico aqui em Assign, será que associou? Ó, no caso, você quer mudar no caso a luz diffuse, ó, só clicar em Diffuse, tá? E aí, ó, você só escolhe a cor, pronto, ó, conforme você vai mudando de cor aqui, o teu objeto também muda, né? Bem como a especular. Você muda aqui de cor especular, ele também vai mudando lá. Vou deixar aqui mais estendido pro azul clarinho. Aí eu teclo P, ele renderiza, né? Ele me mostra como o objeto está em si. Tá ok? Simples, né? Para poder estar criando o próprio material.